Bem-vindos ao Estúdio do Livro, na Praça da Alfândega, durante a 70ª Feira do Livro, numa promoção da Associação Rio Grandense de Imprensa, da Câmara Rio Grandense do Livro, com outras parcerias. Nós estamos reunindo e conversando com os autores, os colaboradores da segunda edição do livro da Associação Rio Grandense de Imprensa, com o patrocínio da Corsã, as entrevistas póstumas, onde eles deixaram as respostas, nós fizemos as perguntas. E tenho a honra de receber, a grata satisfação de receber a vice-presidente da nossa Associação Rio Grandense de Imprensa, a Cláudia Coutinho, que escreveu nessa obra, contribuiu com a pesquisa e a busca de perguntas para construir as respostas que já foram dadas pela grande dama do feminismo brasileiro, Carmen da Silva. Cláudia, bem-vinda, muito obrigado pela tua presença aqui no Estúdio do Livro. E gostaria de saber, desde logo, qual a dificuldade que tiveste para produzir esse texto que integra a nossa obra deste ano. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui no Estúdio do Livro e contar um pouquinho desse trabalho. Como a Carmen da Silva morreu em 85, já não tinha muitas obras atuais dela, evidentemente. Então, fui para o sebo, como muitos de nós fomos, para poder montar esse material. E ali no sebo eu encontrei 2 livros, um que era uma coletânea dos melhores artigos que ela publicou na revista Cláudia entre 1963 a 1985, quando ela faleceu, e a coluna Arte de Ser Mulher deixou de ser publicada. E um outro livro... Só uma pergunta, a Arte de Ser Mulher era uma coluna onde? Na revista Cláudia. Revista Cláudia. É. E ela publicou isso por mais de 22 anos. E ela... era uma revista vinculada ou dirigida ao público feminino, essencialmente. Exatamente. Então, e a outro livro, só para terminar a tua pergunta, que eu baseei muito, foi a biografia que a Carmen da Silva escreveu, Histórias Híbridas de uma Senhora de Respeito, onde ali ela dá muitos depoimentos da vida pessoal dela, né? E mais alguns artigos que eu achei na internet. Mas ela foi uma jornalista ou foi... Ela era professora, né? Ela era jornalista, né? Ela era professora e vamos começar. Ela nasceu em Rio Grande e criada numa família de classe média, era professora e muito cedo ela teve a oportunidade de se mudar para Montevidéu. Agora não vou lembrar as datas, mas ela foi para Montevidéu e lá ela trabalhava em escritórios de exportação, de comércio internacional. E ali, depois, ela foi para a Argentina e lá na Argentina ela começou a publicar artigos, publicou o seu primeiro livro. Em jornais e revistas locais. Jornais e revistas locais. E aí, na época... Pelo que tu pesquisaste, o primeiro livro é de 57, o Setembro. Exatamente. E aí esse livro depois só foi publicado no Brasil em 73 com o nome de Fuga em Setembro. E quando ela deixa a Argentina, na época da ditadura militar, na Argentina, ela volta para o Brasil justamente porque ela sente essa necessidade, que o Brasil também passava por uma situação dessas, de ditadura militar, e ela sente a necessidade de voltar para o seu país e contribuir e ajudar, de alguma forma. E aí ela volta para o Brasil e ela recebe o convite do Tivita para escrever uma coluna para mulheres na revista Cláudia. Isso era lá em 1963. E ela aceita o convite. Né? Pelo que tu pesquisaste, ela também foi psicanalista. Ela fez esse curso de psicanálise em algum momento da vida dela. Né? Mas o que eu acho muito importante da Carmen da Silva é que ela formou várias gerações de mulheres no feminismo, né? E eu acho que a importância dela é que ela mostrou que todas as mulheres tinham condições de serem as suas
de serem protagonistas das suas próprias vidas. E era uma visionária, porque já naquela época ela falava da questão do aborto, da questão do direito de ser ou não ser mãe, né? Então, do trabalho, que a mulher tinha que ter o seu próprio trabalho e tudo, bem interessante. Já teve um episódio muito marcante que foi reunir protagonistas para o Dia Internacional da Mulher, Isso. no Rio de Janeiro, foi isso? Né? Exatamente. Isso, ela morreu em 1985 de um aneurisma. Então, em 83, na época, no Rio, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, ela reuniu um grupo de mulheres para fazer uma manifestação, acabou virando uma passeata, e todas elas estavam fantasiadas, né? E ela se fantasiou ali de balde, vassoura, avental e tudo, e já era uma senhora, e algumas pessoas perguntaram, mas quem é aquela senhora? O que aquela senhora está fazendo ali? E alguém respondeu, é a grande dama do feminismo brasileiro. Naquela época, nós vivíamos uma sociedade muito mais conservadora e machista. Com certeza. Então, era difícil nessa década de 50, 45, né? Metade da década de 40, eu acho que até o início da década de 40 e 50. Como ela enfrentava isso? Naquela época não tinha o chamado ataque das redes sociais, como nós temos hoje, mas devia ter muito enfrentamento, e ela devia estar sempre muito protegida para poder colocar o que ela pretendia, né? A repercussão dos artigos dela, e principalmente da insatisfação das mulheres na oportunidade. Ela escreve, ela conta que logo que ela começou a escrever para a revista Cláudia, ela era atacada, até mesmo não só pelos homens, pelos maridos, quando ela dizia para as mulheres, saiam de casa, tenham a sua própria vida. Ela era atacada, às vezes, pelas próprias mulheres, que não entendiam aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, olha que interessante, ela dizia assim, vocês têm que sair de casa, vocês têm que trabalhar, vocês têm que ter a sua carreira. E aí algumas mulheres diziam, e como é que a gente faz? Nós não temos creches para deixar os filhos, nós não temos escolas. Sobre isso ela falou durante algum tempo, sobre a história de maternidade, aborto. Exatamente. Já era debatido isso? Exatamente, né? Até da questão da descriminalização do aborto, ela já abordava nos seus artigos. E uma outra coisa bem interessante, além dos artigos, ela respondia cartas na revista Cláudia. Então, eu pesquisei, ela chegava a receber uma média de 500 cartas mês. E essas cartas ela respondia, né? E depois, quando ela morreu, já tinha uma ordem que ela tinha deixado para a irmã dela que todas essas cartas fossem queimadas, justamente em respeito à individualidade das para preservar as consulentes. As suas leitoras. Em determinada ocasião, ela passou a ser chamada de Nossa Senhora dos Milagres. Por que isso? Porque as pessoas diziam que, as leitoras dela, diziam que ela fazia milagres com as mulheres, porque muitas mulheres, algumas se assustaram, mas outras foram à luta, né? As outras realmente entenderam que precisavam tomar conta das suas vidas. Então, ela era uma milagreira nesse sentido de dar força para as mulheres, e as mulheres entenderam que podiam fazer isso. De fato, então, essa autora, Carmen da Silva, se configura como uma grande precursora do feminismo brasileiro, é isso? Eu entendo que sim, e acredito que ela abriu portas para muitas outras, né, que vieram depois, Marilene Chauí e outras tantas, né? Muito bem, Cláudia Coutinho, uma grande contribuição para a nossa obra deste ano, da qual, inclusive, você é uma coeditora, junto com o nosso querido também vice-presidente, assessor da diretoria, o Nilson Souza. Que teve o projeto gráfico do Luiz Adolfo Lino de Souza, que tem ilustrações do Iotti. É uma grande obra que fica aí para nossa memória, com grandes personalidades, que, inclusive, reuniu há poucos dias com autógrafos coletivos, que teve grande presença de público também. Então, Cláudia, o que nós podemos dizer sobre a edição 3? Você vai estar
envolvida no volume 3 das entrevistas póstumas. Olha, Suas considerações finais. Nós agradecemos, como sempre, a todos os autores. Sim, já estão falando que vem o número 3 aí na Feira do Livro do ano que vem. Vamos ver, né? A ideia sempre é renovar a equipe que participa, não só na parte de escrever, mas ilustrador também. No primeiro volume foi o Schroeder, agora o Iott. Então, vamos ver como é que vai ser o 3. Mas, certamente, nós temos uma gama de articulistas, cronistas e jornalistas gaúchos e gaúchas que merecem ter essa homenagem. Muito obrigado, Cláudia Coutinho, diretamente do Estúdio do Livro, falando sobre a sua colaboração no Entrevistas Póstumas, volume 2, onde ela escreveu sobre Carmen da Silva, uma feminista da década de 40 e 50, né, das décadas de 40 e 50. Muito obrigado, Cláudia. Eu que agradeço o convite. Um abraço a todos e todas.